Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Alegria imensa estar com você nesta manhã, podendo compartilhar as benevolências daquele que tem cuidado de mim e de cada um de vocês. Quero desejar um ótimo dia para você que está aí no conforto do teu lar, talvez na sala, na cozinha, talvez aí no aconchego aí do quarto, enfim, aonde você estiver agora, quero desejar as ricas bênçãos do nosso Senhor e do nosso Salvador. Sem delongas, gostaria que você abrisse a tua Bíblia junto comigo em Salmos capítulo 4, versos de 1 a 8. Se você não puder abrir, estará aí também descrito aí no nosso vídeo aí. Salmos 4, versos de 1 a 8. Salmos 4, versículos de 1 a 8, a palavra do Senhor nos ensina assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Só o Senhor é capaz de trazer a segurança que o mundo não consegue nos trazer. Só o Senhor é capaz de responder os nossos clamores. Só o Senhor é capaz de tratar as angústias do nosso coração. O salmo descrito por Davi ao mestre de canto com instrumento de cordas, na realidade, é uma canção que Davi está fazendo àquele que pode cuidar e zelar da vida dele. É quem ele realmente confia, o Deus da justiça, o Deus que tem sido misericordioso e que tem aliviado diariamente as nossas tensões. Fácil não está para nenhum de nós esse momento, principalmente pandêmico que vivemos. Mas o Senhor, Ele tem cuidado e zelado de nós. No momento onde as pessoas estão questionando a veracidade do nosso Deus, onde muitos questionam se de fato Deus existe, eu quero dizer e afirmar: o nosso Deus existe e continua existindo por toda a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele continua sendo real, vivo e eficaz a tudo que faz. Cabe a mim e a cada um de vocês buscar e saber que o Senhor Ele tem zelado de todos nós. Nós muitas vezes ficamos apreensivos, até muitas vezes irados, mas nós não precisamos pecar em hipótese alguma, porque nós confessamos a Deus tudo que nós temos passado e enfrentado diariamente. Os sacrifícios que fazemos têm que ser a justiça para aquele que tem cuidado de nós. Confia no Senhor e faz o bem diariamente. Nesses momentos difíceis, meus irmãos, ligue para uma pessoa que você precisa, ore com aqueles que estão passando por necessidade, às vezes nem com relação às circunstâncias ou às questões sociais. Muitos talvez precisam de uma ligação e saber que nós nos importamos com os nossos irmãos, nós nos importamos com todos aqueles que têm enfrentado inúmeras lutas, assim como eu e como cada um de vocês. Sabei que o Senhor, Ele é o nosso Deus diário e que a nossa alegria é muito maior do que qualquer alegria que pode acontecer nesse mundo. Por isso que a paz, que excede todo entendimento, traz para cada um de nós consolo e descanso no autor e consumador da nossa fé. Aquele que tem zelado diariamente pela minha vida e pela vida de cada um de vocês. Meu irmão, no momento delicado que vivemos, confia no Senhor de todo o teu coração e descansa na soberania dele, porque o nosso Senhor foi, é e sempre será fiel para com todos nós. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, eu quero agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, pelo privilégio de estarmos com os nossos irmãos de uma forma, Pai, virtual, mas agradecendo ao Senhor porque o Senhor nos deu a liberdade nessa manhã de estarmos mais uma vez cultuando ao Senhor. Fortaleça cada um que está nos ouvindo. Cuide do coração. Cuida, Pai, do nosso dia a dia. Que as decisões que estão sendo tomadas pelo nosso governo tenha, Pai, a autorização do Senhor. E o Senhor, Pai, esteja preservando a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas relações.
e que em nome de Jesus o Senhor continue diariamente agindo com toda a autoridade que pertence somente a Ti. Fortaleça-nos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero, antes de passarmos para a palavra, dizer que se por acaso você não recebeu o nosso boletim, por favor nos procure que nós enviaremos o boletim no teu WhatsApp. Todas as informações que você precisa estão ali, não somente aqueles irmãos que estão passando dificuldades, né, com relação à saúde, né, principalmente, mas enfim, todas as nossas informações se encontram ali, tá bom? Sem delongas, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. Atos 12, versos 13 a 15. Atos, capítulo 12. Atos 12, 13 a 15. Hoje nós vamos estar focado no estudo que a gente está tendo, né? Porque nós precisamos da unidade de oração, etc. Mas a gente vai entrar num assunto que me procuraram muito durante o último estudo nosso. Atos 12, versículos 13 a 15, a palavra do Senhor nos ensina assim. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre, ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Meus irmãos, a semana passada a gente estava fazendo estudo aí, terminando essa questão aí da igreja que estava intercedendo pelo apóstolo Pedro, que se encontrara preso por causa de Herodes, que trouxe satisfação ao povo de Israel, aos judeus ali que estavam tendo problemas com a proclamação do evangelho do nosso Senhor. E aí nós chegamos aqui nesse ponto onde Pedro ele é liberto pelo Senhor, como nós vimos semana passada, está aqui no nosso slide, deixa eu ligar aqui para vocês verem. Semana passada a gente começou com esse slide, vendo que Deus ele abre portas onde parecia tudo impossível, onde para o ser humano é impossível, para Deus é possível. Só um minutinho, deixa eu tirar aqui a máscara, senão não vou dar conta de falar o tempo todo com vocês. Até para respirar. Até melhorou, acredito que o áudio. Mas enfim, Deus ele abre portas onde parecia tudo impossível. E Pedro então ele vai para a casa de Maria, mãe de João. E aí ele está ali pedindo para abrir a porta e diz que a criada de Maria, uma mulher chamada Rode, escuta e vai lá. Só que quando ela está indo, ela percebe que é a voz de Pedro e ela nem termina a sua ação de lá abrir e volta correndo para os irmãos que estavam em oração, segundo o versículo de número 12. E então eles começam então ela diz, olha, o pessoal, Pedro está ali na porta gritando o nome de vocês. Mesmo diante das orações, a gente sempre acha que oração, ele parte por nós seres humanos como algo muito questionável. A gente fala, será que Deus realmente ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração? Semana passada nós vimos no nosso slide aí, que a oração não é uma demonstração de poderzinho que convence a Deus, mas um reconhecimento da nossa pobreza de espírito e dependência de Deus. Deus ele ouviu a oração dos irmãos, Deus ele atendeu o pedido dos irmãos, e a oração foi eficaz a ponto de Pedro ser liberto por um anjo, que não somente o tira daquele lugar, mas o direciona por um caminho e depois desaparece. Pedro, ele até acha que é uma visão, que ele estava tendo um sonho, mas depois quando ele percebe que ele estava fora dos muros da cidade, ele diz, de fato eu estou livre. Então a gente precisa entender que a oração, ela não somente é a vontade de Deus, que devemos fazer continuamente, mas nós oramos porque é algo dado pelas Escrituras, nós oramos porque é a vontade de Deus que nós intercedamos todos os dias a Ele, nós oramos porque nós aprendemos com o nosso Senhor. Mas o que chama atenção, antes de ler essa frase de John MacArthur semana passada, é que o povo, que os irmãos ali, que são avisados por Rode que Pedro estava na porta, eles não acreditam. Ele diz, estás louca, mulher. Provavelmente, a
provavelmente não. Eles insinuam que havia um anjo que estava falando com ela. Diz, olha, é o seu anjo que está falando com você. Enfim, John MacArthur diz assim, que o verdadeiro evangelho não promete saúde, não promete bem-estar, não promete um matrimônio perfeito, não promete dinheiro, não promete nada mais do que perdão e poder divino. Promete coisas celestiais e não terrenas. Né? Os irmãos que estavam ali intercedendo, eles não acreditam que o nosso Deus, ele prometeu que ele iria zelar do seu povo. E naquela época existia uma tradição judaica, isso nós vamos ver semana que vem, em relação a essas tradições, com relação a anjos, porque a gente sempre ouviu aquele termo que muitos dizem, né? Ou uma como é que poderíamos dizer? Ou uma palavra humana, ou um gerenciamento, ou palavras, ou jargões, melhor dizendo, né, que o homem coloca, né? Dizendo que nós temos o anjo da guarda. E aí, quando eu falei rapidamente sobre isso, eu acreditei que isso não seria algo que chamaria a atenção de vocês, mas muitos irmãos, né, me perguntaram depois, falou, pastor, olha, nós de fato temos o anjo da guarda, né? Será que os anjos nos protegem mesmo? Nós devemos interceder, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Que história é essa, né, dos irmãos que oram a Deus, falando, né, que Rod, né, deveria estar ouvindo o seu anjo? Como eu falei anteriormente, havia, né, uma tradição judaica dizendo que os anjos nos protegiam, né, diretamente os anjos, que nós teríamos, entre aspas, um anjo da guarda. E aí muitos irmãos me procuraram a respeito, com relação à questão que envolve anjos. O que é esse negócio de anjo? Né? Será que anjo existe mesmo? Será que anjo é uma invenção? O que a Bíblia define com relação a anjos, né? E aí eu peguei essa figura aí, que eu achei ela muito emblemática, né? Que mostra a figura de um grande anjo, né? Sobre uma cidade, parece estar protegendo, parece que está guardando. Mas nós ficamos pensando, né? E eu fiquei pensando muito, né? Meu Deus do céu, né? Aonde eu fui me intrometer? Os irmãos querem saber assuntos de anjos e a gente fica estudando, né, sobre trindade. Não que nós não devemos estudar a trindade. Mas a gente vê nas escrituras muitas ênfases com relação a anjos. Já quero afirmar para vocês que a nossa oração, que a nossa adoração não é a anjos. A nossa oração é Deus Pai, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como alguns irmãos pediu para que eu estivesse tratando um pouco com relação de anjos, eu quero começar a definir anjos com algumas perguntas que me foram feitas e que nós podemos tentar responder hoje, algumas e outras semana que vem, porque mesmo que seja um assunto que muitas vezes a gente desconsidere, né, é um assunto de certa forma complexo. Por quê? Porque quando nós pensamos em anjos, a gente pensa em seres angelicais, né, com aquelas asas, como a auréola, né, a gente percebe muito aí filmes, né, de Hollywood, né, fazendo vários filmes com anjos, com super-heróis, com aqueles anjos que cuidam, né, de pessoas específicas, lutas entre anjos e demônios, enfim, né, o pessoal aí da né, de filmagens de Hollywood, né, e outros afins, aí eles aproveitam muito, né, dessa questão mística dos anjos para fazer inúmeras histórias, né, e muitas falácias, né, muitas invenções e muitas lendas com relação à figura dos anjos. A nossa referência aqui são as Escrituras. E aí a gente precisa fazer algumas perguntas. Por exemplo, anjos e seus nomes, né? Quantos nomes são mencionados nas Escrituras, né? Tem vários nomes de anjos. Existe uma curiosidade, né, generalizada aí com relação a esses anjos, né, sobre religiões, sobre culturas, que é o que nós vamos analisar aí, né, hoje e semana que vem. Eles possuem personalidades, características, né, que definem, que distinguem o que eles são, né? Como devemos chamá-los? Será que realmente eles existem? Né? São perguntas que irmãos me fizeram e são perguntas que, via de regra, são pertinentes. E aí eu quero, a partir de uma frase muito interessante que eu ouvi há um tempo atrás, até um bom tempo, não muito tempo assim, né, mas quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu fui num congresso em 2012, lá em Canérica, feito por um pastor chamado Elias Medeiros. Né, Elias Medeiros não, Elias Dantas. E ele trouxe, né, vários
pastores de vários lugares, enfim, não só nos Estados Unidos, mas fora, né? E tinha um pastor lá, chamado Leon Clark, que ele usou uma frase, na época, ele estava falando sobre essa questão do sobrenatural e falando sobre anjos e demônios. Aí ele usou uma frase de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, né, um bispo, né, da Igreja Católica, mas que teve sérios problemas com a Igreja Católica pela sua veracidade nas Escrituras. E aí, Santo Agostinho, certa vez, ele escreveu assim: sobre quando foi para o deserto fazer um retiro de silêncio, e foi acometido por todo tipo de visão, tanto demônios quanto anjos. Disse que em sua solidão, algumas vezes encontrava demônios que pareciam anjos, e outras vezes encontrou anjos que pareciam demônios. Quando lhe perguntaram como ele sabia a diferença, o santo respondeu que só se pode dizer quem é quem com base na sensação que se tem depois que a criatura foi embora. Se você ficar arrasado, disse ele, então foi um demônio que veio visitá-lo. Se você se sentir mais leve, foi um anjo. Claro que Agostinho ele está usando aí, né, a figura de pessoas que ele teve oportunidade de se encontrar nesse tempo aí que ele teve aí provavelmente, né, distante, né, fazendo aí um momento aí de separação, para o seu contexto aí de oração, de devocional, de um culto, né, mais voltado, né, no contexto individual, né, que muitos padres, frades, né, bispos fazem. Né, eu acho que eu compartilhei com vocês aqui que uma vez eu tive a oportunidade, né, de ter um tempo, né, com o pessoal lá nos Estados Unidos, e era comum eles tirarem um tempo de reflexão. Eles iam, né, para determinados quartos, onde tinha uma mesa, uma cadeira e uma mesa, não, uma mesa, uma cadeira, né, e uma cama, e eles passavam ali 2, 3 dias só em meditação, só em oração, em reflexão, né, e o pastor Manuel, ele me contou que uma vez ele foi fazer isso, né, que o convidaram e ele foi. E ele falou que o primeiro dia foi terrível, porque ele falou, eu não fui feito para ficar em silêncio, ficar sozinho, né? Ou estar em meditação, né, com o nosso Senhor. Eu fui feito para me relacionar, para compartilhar, enfim, nós brasileiros, né, não conseguimos ficar sozinhos. E ele disse que o primeiro dia foi terrível. E aí ele disse que no segundo dia ele já começou a perceber que isso já não era tão impossível. E no terceiro dia ele falou que ele teve momentos marcantes ali com o nosso Deus. Né? Eu não sei, né, se você daria conta de fazer essa experiência, mas enfim. Né, Agostinho ele traz essa ideia, né, de que quando ele se sentia incomodado, né, quando trazia, né, algo que era peso para ele diz que isso era demônio, mas quando trazia leveza, ele dizia que isso era um anjo, né, que trazia tranquilidade a ele. Enfim, o que a gente precisa entender ou perceber com relação à questão de anjos? Primeiramente, a Bíblia, que é a nossa referência, ela vai trazer para nós nome de anjos. É interessante porque quando eu estava fazendo um estudo, e aí, né, quando a gente precisa, vamos dizer, buscar mais informações, a gente coloca ali, né, nome de anjos na Bíblia, procura ali no Google, você faz uma pesquisa rápida ali, né, no Yahoo. E aí quando eu coloquei lá o nome de anjos, me apareceu o nome de 3 anjos, né, que se colocam nomes. E aí eu vou colocar o nome deles aqui, mas eles não colocam o nome de um quarto anjo. Na realidade, a Bíblia menciona 3. O quarto nome aí a gente vai tratar também rapidamente, só para vocês terem uma visão geral, né, do que é ensinado diariamente. Enfim, o nome desses anjos, primeiro é Gabriel. Daqui a pouco nós vamos estudar um pouco sobre as características, né, do anjo Gabriel. Outro nome que é mencionado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, é o nome de Miguel. Né, Miguel é um anjo guerreiro, um anjo erroneamente, muitos acabam idolatrando Miguel em detrimento da Trindade, e nós vamos perceber as características do anjo Miguel. Nós temos um outro anjo que não se menciona no Google, tá? Que é Lúcifer. Ele é um anjo junto com os seus demônios, né? A gente colocou essa prefiguração porque é bíblica, mas eles são na realidade anjos caídos, e aqui eu estou
está tratando a questão de nomes, né? Então Lúcifer ele é um anjo, daqui a pouco nós vamos estar vendo no nosso texto. E quando, né, o outro nome que é sugerido aí, né, é Rafael, mas eu já coloquei. Por que não Rafael? Que é outro nome que aparece, né, não nas Escrituras, mas aparece aí como o nome, né, que tem a mesma, né, características ou a mesma singularidade, né, segundo, né, os estudos aí que a gente percebe aí pela internet, né, e que a gente não considera porque não está na palavra de Deus, ou não aparece o nome, né, categoricamente desse suposto anjo com o nome Rafael. Então, vamos lá de uma forma rápida. Primeiramente, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele é derivado, né, do hebraico, né, Gabriel. Né, é complicado, não é fácil você falar em hebraico, eu nunca fui bem em hebraico, mas o que vai significar no hebraico esse nome Gabriel é literalmente um homem de Deus ou herói de Deus, aonde muitos teólogos, muitos comentaristas, muitos estudiosos, eles divergem um pouco sobre esse nome próprio. Alguns dizem que é o nome mesmo, Gabriel, outros vão sugerir que é um substantivo comum. Independente do nome em si, Gabriel ele tinha uma missão muito clara. A missão do anjo Gabriel, descrita nas Escrituras, é que ele era um anjo que desvendava tempos futuros. Ele era aquele que anunciava o que adivinha de acontecer, ou seja, ele era aquele que trazia às claras, né, ou ele visualizava para algumas pessoas especificamente as revelações divinas. E aí tem alguns textos que vão descrever claramente isso. Primeiramente Daniel, capítulo de número 8, capítulo 8, versículos 15 a 16. Daniel é um texto muito complexo de se estudar, porque Daniel ele tem a visão, né, do final dos tempos. A gente não vai estudar aqui escatologia, mas é um texto muito usado aí para as questões escatológicas. E aí, Daniel 8, versículos 15 e 16, vai mostrar aí, versículos 15 e 16, né, qual era a função do anjo Gabriel. Daniel 8, versículo 15 e 16. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Desculpa, versículo... isso mesmo. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante com uma aparência de homem. Percebam, a aparência de um homem não está falando que é homem. Versículo 16. E eu ouvi uma voz de homem dentre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. O que chama a atenção é que ele vê um anjo com a aparência de homem, mas Daniel parece que ele tem conhecimento de quem é esse anjo. Tanto é verdade que quando ele clama pelo nome, né, esse Daniel, ele é chamado para desvendar a visão que ele está tendo ali, daquele momento, né, da visão que ele está tendo. Capítulo 9, versículos 20 e 21. Capítulo 9 de Daniel, versículos 20 e 21 diz assim: Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando um homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Não, Daniel não fala que ele tinha asa, só fala que ele estava voando. Mas a gente parte do pressuposto, né, que, né, o anjo ele contém aí asas. O que chama atenção é que Daniel ele está em plena comunhão com Deus em oração, e então ele está tendo a visão mais uma vez, e o anjo Gabriel ele vem à presença de Daniel. Então a gente percebe claramente o nome do anjo Gabriel sendo aí claramente dito, né, no Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente percebe de novo a presença do anjo Gabriel trazendo ou desvendando algo que iria acontecer
né, com João Batista e com o próprio Jesus, né, homens, né, não só a segunda pessoa da Trindade, mas o próprio profeta que iria, né, abrir as portas para a vinda do Messias. Lucas, capítulo de número 1, versículo 19. Lucas 1, versículo 19, diz assim. Lucas 1, 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Presta atenção. Ele agora está definindo, né, exatamente o que ele fez lá com Daniel, mas ele está descrevendo claramente agora qual a sua missão, qual a sua função diante de Deus. Eu assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. As boas novas é em referência ao profeta, o último profeta, né, que encerra, né, o tempo dos profetas, né, com o anúncio da vida de Cristo, e depois de Cristo começa, né, o tempo apostólico, né, que vem aí com os apóstolos. Então Gabriel, ele já define, né, quem é que está conversando com Zacarias, pai de João Batista, né, e ele diz qual a sua missão. No versículo 26 do próprio capítulo 1 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E ali o anjo Gabriel se apresenta a Maria, e aí ele explica o que iria acontecer com Maria, que ela foi uma mulher escolhida pelo Senhor, porque ela foi encontrada cheia de graça, né, e que ela iria conceber e dar à luz àquele que iria salvar a humanidade. Perceba qual a função de Gabriel. Então a primeira verdade, né, que fica para nós com relação aos anjos que têm seus nomes específicos, né, é que Gabriel, ele era um homem que trazia a revelação, né, a revelação divina, né, para circunstâncias, presta atenção, para circunstâncias da humanidade, né? O anjo Gabriel, ele não vem para trazer salvação, ele não vem, né, para trazer, né, uma situação de livramento, não, ele vem para revelar coisas divinas, ou aliás, vou dizer coisas, né? Revelar ações divinas com relação ao futuro. Próximo, o arcanjo Miguel. Essa figura eu gostei, olha que figura mais top, né? O arcanjo Miguel. Por que essa figura ela é tão importante? Porque no hebraico, né, Micael, né, que significa quem é como Deus, ele é chamado de arcanjo, né, no livro de Judas. Daqui a pouquinho nós vamos ver esse versículo. Mas a gente percebe algumas definições com relação a Miguel. A primeira delas, que o texto, ou a Bíblia vai nos mostrar, é que provavelmente Miguel, ele tem uma característica de liderança de anjos. Tá? A ideia que os textos vão nos dar é que Miguel, né, é como ele fosse o chefe do exército de anjos. Mas, né, mais um anjo, né, no caso Miguel, ou arcanjo Miguel, né, que dobra, né, aquele com qual é dono, né, a dono de si, ou dono, né, desse anjo Miguel, que trabalha em função de. E no caso a gente sabe que ele está em missão em nome do nosso Senhor e nosso Salvador. Então essa é a primeira definição, né? É como se fosse o nosso Deus, ou seja, aquele que está em batalha, aquele que luta, né, de uma forma constante em nome de um Deus ressurreto. No caso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Erroneamente, muitas seitas, né, e até algumas culturas colocam Miguel no lugar da segunda pessoa da Trindade. E isso se torna um grande problema, porque Miguel, assim como Gabriel, assim como os anjos, são criaturas. Não é a própria divindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Miguel, ele também tem a sua função, né, especificada por Deus. Daniel 10:13. Volta lá de novo para o livro de Daniel. Daniel, perceba, o Daniel ele tem conversa, porque Daniel ele tem uma visão do futuro, então ele tem uma visão tanto, né, dado por Gabriel, como também, né, ele visualiza, né, a missão, né, do arcanjo Miguel. Daniel 10:13 diz assim, Daniel 10:13. Né, se você ler o contexto, Daniel, ele está no momento sendo consolado pelo nosso Senhor. Mais uma vez ele está
de joelhos, diante da presença do nosso Deus. Percebam a importância da oração. Daniel, ele era um homem de oração, ele era um homem que se prostrava diante do nosso Senhor. O versículo 10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudindo, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé tremendo. Perceba que Daniel, ele tem um momento marcante, né, com o nosso Deus através do anjo, mas perceba que não é uma situação muito confortável. Versículo 13 ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Percebam que o anjo Miguel, ele vem com a missão específica, né, para estar vencendo as potestades. E aí a figura do rei da Pérsia é que o Miguel, ele está, parece que numa batalha. Daniel 10, versículo 21. 10, versículo 21 vai dizer: mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém aqui esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Né? Daniel, ele está tendo uma visão. Ele está provavelmente ali, né, com o nosso Deus, e ao mesmo tempo Miguel está à sua presença e dizendo: Miguel, ele está tendo uma batalha, uma luta, no qual ele está obedecendo a ordem do nosso Senhor para um cuidado. Daniel 12:1. Daniel 12:1 diz: nesse tempo se levantara Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, e desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Percebam que Miguel é o anjo que se levantara, né, como grande príncipe. No caso, não está falando exatamente, né, como aquele que vai vir para salvar, mas o Miguel que está sendo descrito, alguns vão dizer que é o próprio Deus que está vindo, e aí é o grande problema das seitas, colocar o anjo Miguel como a segunda pessoa da Trindade. Pelo contrário, o anjo Miguel é aquele que veio, né, para lutar em favor de Deus diante das questões sobrenaturais. Mas pastor, como é que a gente consegue enxergar isso? Judas, versículo 9. Aí a gente vai entender, segundo o que o Daniel está falando, né, olhando para o Novo Testamento, porque a Bíblia, ela fala da própria Bíblia. Judas 9 diz assim, presta atenção: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Percebam que Miguel, ele tem uma luta constante com o diabo. Então, quando a gente pensa, né, eu muitas vezes já fui em teatro, né, aonde, né, mostra lá o Armagedon, aonde Deus, né, na figura de Jesus, luta contra Satanás, etc. Meus irmãos, Deus nunca lutou contra Satanás, porque Satanás não tem a mínima condição de lutar contra Deus. Quem, vamos pensar assim, guerreia contra Satanás no mundo celestial é o anjo Miguel, porque Satanás não pode com a Trindade. Satanás não tem a mínima condição de sequer se aproximar de Deus sem a autorização dele, né? Já dimensionando quem é o nosso Deus ressurreto. Então a gente percebe que quem entra, né, em disputa com o nosso Deus é o próprio anjo Miguel. Apocalipse 12, versículo 7. Eu estou aqui só mencionando na realidade o nome, né, específico de várias vezes que aparece o arcanjo Miguel. Apocalipse 12, versículo 7. Diz assim, Apocalipse 12, versículo 7. Presta atenção. Houve pelejo no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Depois nós vamos ler o versículo 8 e 9, né, com relação a descrever o próximo anjo. Mas percebam que em nenhum momento você vê Deus,
né, indo para um confronto, né, com Satanás e as suas hostes, os seus anjos, etc. Por quê? Porque essa é a missão que Deus deu para o arcanjo Miguel, com os anjos lutarem contra Satanás. Quando Satanás e os seus anjos eles são expulsos, né, dos céus, né, que são os anjos caídos, a gente percebe que isso é uma determinação de Deus dado a Miguel, que através da autoridade de Deus, dado a esse anjo e a todos os seus, Satanás e os seus anjos, então eles são expulsos da glória de Deus. O que a gente então percebe é que tanto a figura de Gabriel quanto a figura do anjo Miguel é algo muito claro nas Escrituras. Terceiro e último lugar, nós vamos talvez fechar hoje por aqui, né? E aí eu coloquei essa figura, né, de Lúcifer e do demônio recriado, porque essa figura do demônio recriado, interessante que eu tive uma aula uma vez com o pastor Ricardo Almeida, um homem muito capacitado aí na área de história, e ele disse que essa figura aí, né, do Satanás, né, com tridente, com rabo, com chifre, isso aí é uma figura inventada, né, na Idade Média. Lúcifer é um dos anjos mais belos que Deus fez. Tudo bem que eu não gostei muito dessa figura aí. Mas eu coloquei essas duas figuras aí só para descrever que essa figura, né, do demônio recriado, né, essa figura não existe. Tá? Essa figura é uma invenção humana. Lúcifer, ele é um anjo caído, tá? Mas ele é um ser, né, sublime. Tanto é verdade que o texto vai nos dizer, vai nos dizer, isso nós vamos entrar hoje, mas que ele muitas vezes se disfarça em anjo de luz, que ele não perdeu as suas características visuais de anjo de luz, mas ele é sim um ser caído. E tem vários textos, né, que vão descrever sobre a figura de Lúcifer, né, que é chamado de diabo, que é chamado de Beelzebul, que é chamado de Satanás, né, e ele, não somente, ele foi o primeiro ser criado por Deus a pecar, mas ele é originador do pecado. Ele pecou antes do ser humano, antes de nós sermos criados, né, antes de nós existirmos, Satanás, ele já caiu. E ele não somente, ele tem essa figura, né, de um anjo, né, muito maldoso, de um anjo, né, terrível e etc. Mas ele descreve a Escritura como homicida, como mentiroso, como pai da mentira, né, e isso é relatado de uma forma muito clara em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, onde vai descrever, né, esse anjo caído. É interessante que vai usar a prefiguração, né, do rei da Babilônia que iria cair, etc. tal, em Ezequiel, como Isaías também descreve isso, né, mas não só com respeito a reis, mas até as consequências, né, de alguém que se volta contra Deus. Então Isaías capítulo de número 14, versículos 12 a 15. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, que vai dizer o seguinte, Isaías 14, versículos 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Eu quero chamar a atenção de vocês que o contexto aqui de Isaías é um contexto onde ele está descrevendo que o rei da Babilônia, ele é comparado como anjo, né, como a estrela da manhã que caiu, ele é comparado como Satanás que caiu, como aquele anjo, né, que foi ultrajado pelo próprio Deus, né, e que ele tentou usurpar o trono de Deus. E segundo é descrito aí, né, Isaías, né, pela própria a leitura dos canadeus, e isso é um contexto, né, essa questão de que habitávamos no monte localizado, né, ao norte, é a figura que ridiculariza o orgulho e a arrogância do rei da Babilônia. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que Deus, ele ridiculariza todos aqueles que querem o manipular. Ele não só ridiculariza os reis da terra, como o próprio Satanás foi ridicularizado por achar que ele poderia algum dia
né, a usurpar o trono do nosso Deus. Ezequiel, versículo de número 28. Ezequiel, versículo 28, versículos 17 e 18. Depois fica aí, né, a instrução para você ler esses livros, para você entender o contexto, né, e ver como a gente vê essa prefiguração muito clara nas Escrituras. Ezequiel, versículos 17 e 18, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplaram. Percebam que, mais uma vez, era o lamento de Ezequiel contra o rei de Tiro, né, mas usando a mesma prefiguração da autoridade que Deus, né, tinha dado a Lúcifer, e Lúcifer zombou então dessa autoridade. Voltando lá para Apocalipse, capítulo de número 12, Apocalipse 12, eu li o versículo 7, né, com relação ao anjo, ou arcanjo Miguel, e aí continuando no versículos 8 e 9, diz assim: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Percebam a ligação, né, dos textos do Antigo Testamento, aonde essa estrela da manhã ela caíste, aonde, né, a sua beleza, a sua glória também foi consumida, né, e esses anjos caírem, né, e que quem fez isso foi o arcanjo Miguel, com autorização dada pelo Senhor. Então a gente percebe a figura desses três anjos, a figura de Gabriel, a figura de Miguel e a figura de Lúcifer. Né, tanto os anjos que continuam adorando a Deus, no caso Gabriel e Miguel, como o anjo caído chamado, né, Lúcifer. E por fim, né, tem outros textos aí que vai falar sobre as características de Satanás, né, de Lúcifer, né, Lucas 10, 18, João 8, 44, 1 João 3, 8, são textos com os quais definem, né, esse anjo caído chamado Lúcifer, ou diabo, Satanás, capiroto, seja lá como você queira definir. Né, voltando aqui, rapidamente aqui no slide, né, por que não Rafael? Aí eu nem coloquei aqui porque, né, não é considerado, né, um anjo, né, que seja comprovado pelas Escrituras, porque as tradições judaicas, mais uma vez, semana que vem nós vamos entrar mais essa questão aí de tradições, né, mas diz, né, vários estudiosos que o nome desse anjo é conhecido na tradição católica romana e ortodoxa como anjo da cura. Aparece, né, e aí, né, como é que aparece esse anjo Rafael? Ele aparece em alguns textos hebraicos apócrifos, como o livro de Tobias, sendo considerado o anjo que ministra a cura de Deus. Segundo essa literatura, o anjo Rafael ajudou o jovem Tobias numa viagem, dando-lhe o livramento da morte e ensinou como deveria curar seu pai da cegueira. A tradição católica romana adotou essa tradição ao acrescentar o livro de Tobias na tradução junto dos livros canônicos da Bíblia. Enfim, a Igreja Católica, né, como algumas igrejas ortodoxas, consideram esse anjo Rafael, né, como também um anjo de Deus, né, que é o Deus da cura. Nós não consideramos porque esse livro é apócrifo, e por ser apócrifo ele não, né, adentrou-se, né, no cânon das Escrituras que cremos, né, que contempla 66 livros. Ok? Então, essa é a história, né, do suposto anjo Rafael, com o qual nós não cremos, porque a gente não vê nenhuma referência na palavra de Deus. Enfim, semana que vem, nós vamos então entrar nessa pergunta. O que é importante a gente saber? Aliás, eu acho que dá para a gente terminar essa parte aqui. O que é importante nós sabermos segundo o nosso slide? A Elaine sempre fala, não coloca muito texto não, que o pessoal não presta atenção. Elaine, desculpa, não teve jeito, isso aqui eu preciso colocar para que os irmãos tenham bem fixado isso. O primeiro é que os anjos, né, o que a gente precisa saber com relação a anjos? O que fica claro para nós?
Os anjos são seres espirituais criados para servir ao Senhor. Eles são ministros da providência divina. Eles não são divinos. Eles são ministros da providência divina, atuando conforme a vontade e o governo de Deus. Em outras palavras, eles agem na obediência daquele que o criou, no caso nosso Deus, mas obedecendo às ordens do nosso Deus. Essa é a primeira verdade que fica para nós. A segunda verdade é que a Bíblia não fala exatamente sobre as suas características ou personalidade de anjos. Não vai falar sobre as suas características de pensamento, as suas ações, só falam que eles obedecem ao Senhor, e que eles foram criados com diferentes aspectos. E aí a gente não pode definir qual o nível da sua inteligência, da sua força, mas a gente sabe de uma coisa: eles tiveram livre-arbítrio. Livre-arbítrio, meus irmãos, eu não vou entrar aqui nesse contexto, mas livre-arbítrio é você escolher viver ou morrer. Quem teve isso foi só Adão e Eva. Adão e Eva, eles tiveram o direito de viver ou morrer. Morrer não é morte física, morrer é morte espiritual. Infelizmente, depois de Adão e Eva, eu e você estamos mortos nos nossos delitos e pecados, segundo Efésios capítulo 2. E nós só podemos ser libertos da morte eterna, da morte espiritual, se nós entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, através da providência dada pelo Espírito Santo de Deus. Se o Senhor não manifestar a graça dele sobre nós, é impossível nós querermos o nosso Deus. Então nós temos livre agência, não é livre-arbítrio. Nós já estudamos sobre isso, mas depois, se os irmãos quiserem saber em particular, pode me perguntar que a gente pode explicar isso para vocês. Outro fator que nós precisamos entender é que, assim como tem anjos que obedecem a Deus, os anjos caídos, no caso Lúcifer e todos os seus demônios, eles desobedeceram a Deus e eles caíram da sua condição original. Ou seja, eles decidiram não servirem a Deus. E isso foi uma decisão individual de cada um. Tudo bem, Satanás pode ter manipulado? Não duvido. Mas eles decidiram se virar contra o Criador de todas as coisas. E aí a gente tem os relatos aí, que a gente já mencionamos, principalmente Apocalipse 12, sobre a queda daquele que se virou contra Deus. E como nós sabemos então que os anjos, eles estão abaixo da Trindade, e especificamente, quando vem essa questão aí do arcanjo Miguel com relação ao nosso Deus, na figura de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Hebreus capítulo 1, versículos 3 a 8, vai explicar então, quem é o nosso Deus, no caso Jesus, diante dos anjos. Hebreus capítulo 1, versículos 3 a 8, é o nosso último texto. Hebreus capítulo 1, versículos de número 3 a 8, que diz assim, presta atenção. Hebreus 1, 3 a 8. Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Hebreus descreve que todos os anjos estão dobrados diante do nosso Senhor, diante do nosso Salvador. Deus, na figura de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele é muito superior a todos os anjos, porque ele não é criatura, mas ele é a segunda pessoa da Trindade, que nós adoramos, que nós glorificamos. Semana que vem nós vamos então entender um pouco a questão dessa cultura de anjos, então, e como entender que nós não temos um anjo da guarda.
Nós temos sim anjos que obedecem à vontade de Deus, e segundo a vontade dele, ele cuida do seu povo, mas não baseado na adoração a anjos, mas adoração a Deus. Semana que vem nós vamos ver isso. Vamos colocar de pé, se você puder se colocar aí na sua casa, e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de entender a Tua Palavra. Vemos quão maravilhoso, Pai, é a história que revela o poder e a graça do Senhor, usando, Pai, anjos para nos conduzir nos caminhos que foi dado pelo próprio Senhor a nós. Ensina-nos, Pai, a obedecermos ao Senhor, muito além de anjos, muito além dos seres criados. Nós cremos no Autor e Consumador da nossa fé, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cuida de nós, fortaleça-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero desejar a todos um ótimo dia. Se Deus assim nos permitir, nos vemos às 18h30 no nosso culto. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.